Muito bem, amigos, mais uma vez, sejam todos bem-vindos a esse momento todo especial, um momento de louvor e adoração. Você que tem sempre se conectado ao nosso canal, nós sempre fazemos aquele pedido todo especial para você. Não deixe de compartilhar com seus amigos, não deixe de ativar o sininho, para que todos os vídeos que forem postados, vocês possam ser notificados. Dê um like, nos ajude para que essa mensagem de amor e de esperança possa atingir a mais pessoas. O nosso muito obrigado por vocês estarem aí sempre conosco, participando desses momentos. E eu gostaria de te fazer um convite muito especial. A partir de hoje, nós teremos uma série que tem por título Lares de Esperança e Cura, mensagens especiais para as famílias. E você é convidado a convidar os seus amigos, os seus familiares, para que possam junto conosco estar participando desse momento e com certeza mensagens inspiradoras para as famílias, para esse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Tá bom? Então você também é convidado a convidar pessoas, para que juntos possamos estar aí compartilhando esperança. Um outro recado muito importante para vocês, nós iniciaremos amanhã a nossa Semana Santa. Você também continue conectado através das nossas redes sociais, para que você não possa perder essa bênção que Deus tem preparado para você. Mais uma vez, nós agradecemos de coração a todos que estão aí, nós estamos orando por vocês, vocês estejam aí orando por nós, e não se esqueça, quer conhecer mais a Bíblia, quer conhecer um pouco mais sobre Deus, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp, que estará aparecendo na sua tela. Nós teremos a alegria de estudar a Bíblia com você. Se você faz parte aqui ou mora na cidade de Ilhéus, entre em contato conosco, a gente vai dar um jeitinho, com todo o cuidado de estar estudando a Bíblia, atendendo todos os protocolos. Mas se você não mora em Ilhéus, mora em uma outra cidade, mora em outro estado, mora em outro país, não tem problema nenhum. Nós temos uma ferramenta onde nos possibilita de estudar a Bíblia mesmo à distância, tá bom? Então não vamos perder a oportunidade de estudar a Bíblia, de conhecer mais sobre Deus. Então, neste momento, eu gostaria de convidar você, que está aí sentadinho no seu sofá, não sei de onde você está assistindo, a fechar os teus olhos para que possamos iniciar com uma oração. Nós vamos orar por você, pela sua família, por esse programa que está sendo iniciado hoje, será uma bênção, com certeza, e nós vamos estar juntos orando. Nosso querido Deus e amado Pai, Senhor, a Ti a nossa gratidão, por nos conceder a oportunidade de estarmos aqui te louvando e te adorando. Nós te louvamos e te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem nos proporcionado. Muito obrigado pelos livramentos, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui te louvando. Quero, ó Deus, te apresentar esses nossos amigos que estão conectados conosco através da internet. Eu não sei de onde eles estão nos acompanhando, mas com certeza o Senhor conhece a cada um deles, sabe onde eles moram, conhece as suas lutas, os seus problemas, que neste momento o Senhor possa visitar a cada família, possa estar abençoando a cada lar, que estas mensagens possam ser mensagens vindas do céu para acalentar os nossos corações, aliviar a nossa mente de tantas dores, de tantos sofrimentos que estamos aqui. Queremos, ó Deus, te pedir uma bênção especial sobre as pessoas que estão enfermas, que o Senhor possa cuidar delas neste momento. Queremos também te pedir uma bênção muito especial sobre os nossos amigos que perderam seus entes queridos. Senhor, Tu conheces as suas dores, as suas lutas, os sofrimentos que eles têm passado. Portanto, ó Deus, queremos entregá-los em Tuas mãos, para que, de uma maneira muito poderosa, o Senhor possa acalentar os seus corações e possa, Senhor, abraçar cada um deles de uma maneira muito especial e que eles sintam um alívio, a paz que só o Senhor pode dar. Continue conosco durante todo este culto. São essas bênçãos que te pedimos e desde já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Bom, nesse momento agora nós ouviremos um louvor muito especial. Continue aí conosco e não deixe de compartilhar para que outras pessoas também possam estar participando deste momento todo especial.
Posso estar no meio da multidão, ou sozinho andando em qualquer lugar. Sinto em meu ombro a sua mão, guiando os meus passos onde quer que eu vá. Sou livre para amar o meu Jesus, e graças dou por toda a vida. E quando eu viver, não vou deixar de proclamar a sua vinda. Sinto seu amor, sinto seu amor, sinto seu amor. Contemplo a luz do Senhor. Grande é o problema e a provação, mesmo que haja pedras no meu caminho. Olho para o alto e vejo o céu. É Jesus me amparando, me estendendo a mão. Sou livre para amar o meu Jesus, e graças dou por toda a vida. Enquanto eu viver, não vou deixar de proclamar a sua vinda. Sinto seu amor, sinto seu amor, sinto seu amor. Contemplo a luz do Senhor. Sinto seu amor, sinto seu amor, sinto seu amor. Contemplo a luz do Senhor. Acredita em seu poder para transformar meu ser. Jesus, a rocha eterna. O amor verdadeiro é Cristo. O amor verdadeiro é Cristo. O amor verdadeiro é Cristo, príncipe da paz. Olá, bem-vindo a este espaço onde você está sendo convidado para compartilhar conosco de algumas informações e, acima de tudo, dentro de uma perspectiva bíblica, encarar temas que são muito relevantes e atuais. A você que nos assiste, mais uma vez, estendo minhas boas-vindas para vocês, onde quer que vocês estejam, tanto aqui do distrito do Nelson Costa, como do distrito das Vitórias, as igrejas todas, mas também a você que recebeu esse link e veio como um convidado, para entender um pouquinho do tema que nós propomos para analisar neste momento. Eu convido a você para nós fazermos uma palavra mais uma de oração. Tudo bem assim? Então, onde você estiver, por favor, feche os seus olhos e vamos nos dirigir a Deus.
Santo e eterno Deus, a Ti toda a honra, toda a glória. Nós, na posição de criaturas, nos rendemos aos Teus cuidados, nestes momentos de crise. Há um Deus no céu, que não deixa de olhar e nem de levar em consideração todas as nossas inquietações. É um Deus próximo, perto e não de longe. Que nessa noite o Senhor nos acolha, não só a nós, mas a todos os nossos amigos e pessoas que estão passando por momentos difíceis e de crise. Nós te pedimos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, como nós dissemos, você é bem-vindo e nós vamos começar uma série de mensagens que tem o intuito de, primeiro, conectar o indivíduo à realidade e a si mesmo, e depois integrá-lo dentro de sua família, porque esse é um projeto do Lar e Família. Vamos começar, tem alguns slides que vão estar passando e vamos acompanhar alguns deles. Pode voltar o primeiro slide aí, por favor? O anterior. Isso. A Bíblia e as emoções. Queridos, então nós vamos falar dentro de uma perspectiva bíblica a respeito de um tema que é extremamente relevante, mas é um tema que nós normalmente não damos a ele a importância devida, embora as emoções, basicamente, ela faz parte, ele é um componente da personalidade do ser humano. Então, esse componente do ser humano, que são as emoções, ele vai influenciar o ser humano em quase todas as suas esferas de vida. Então, quanto mais a gente entender e conhecer as nossas características emocionais, mais seremos capazes de atuar na realidade, na vida real, deixando de reagir somente às circunstâncias, mas agir dentro delas e não ser levado pela correnteza dos acontecimentos e muito menos dos estímulos. Então a gente vai ter uma visão aqui geral, é claro, das emoções, porque é impossível, improvável que a gente conseguisse falar de todos os aspectos que englobam e envolvem emoção nesse período de tempo que temos aqui. Então vamos ver aqui alguns aspectos que são centrais e gerais, desde a sua formação até o seu conceito mais básico. Então você pode perceber nesse slide inicial aí uma figura com diversas características, com diversas faces, e cada face demonstra uma reação ou uma emoção que a pessoa está sentindo. Passa o próximo slide, por favor. No próximo slide nós vamos ver um verso bíblico que vai falar diretamente das emoções. Se encontra no livro de Provérbios, no verso 32. Eu gostaria que você pudesse, mesmo aí com o texto em tela, acompanhar, até para se certificar que esse texto fala disso mesmo, de Provérbios capítulo 16, no verso 32. Só um segundo. Travou aqui, pronto. Provérbios 16, no versículo 32, a Bíblia diz: muito melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale a pena controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. Então perceba que a Bíblia o tempo inteiro vai tratar de manifestações das emoções humanas, porque a Bíblia é um relato do ser humano, mas é claro que dentro de uma perspectiva divina, como Deus vê, como Deus enxerga o homem e como Deus quer alcançar esse homem. E pelas narrativas bíblicas ter como personagem ali o homem, as manifestações emocionais vão estar presentes o tempo inteiro. Este é um tema que, como eu disse logo a princípio, nós ignoramos muito, mas o impacto deles em nossa vida é tremendo. Porque, como eu falei, a emoção ou as emoções, elas têm características universais do ser humano, mas a sua manifestação, ela vai depender do traço de personalidade. E aí a gente precisa entender uma outra coisa. Primeiro, a minha forma de reagir a determinadas situações
vai depender basicamente de duas coisas. Primeira são questões biológicas, ou seja, eu estou falando aqui de condicionamento genético, de predisposição genética. Então, eu vou nascer com certas predisposições genéticas. Agora, é no meu convívio social, ou seja, nas questões ambientais, que as manifestações genéticas vão ser ativadas ou desativadas. Então, se eu tenho um gene que tem uma propensão, por exemplo, à violência, à raiva, mas se o meu lar, se o ambiente que eu cresci é um lar muito pacífico, é um lar onde as pessoas se tratam com muito respeito, eu sou tratado com respeito, as palavras são muito de elevar a autoestima. Então, esta pessoa que tinha uma predisposição à violência, ela acaba sendo moldada pelo seu ambiente. Porque quando a gente fala de personalidade, a gente está entrando de novo em um terreno muito amplo, porque a nossa personalidade, a nossa estrutura de personalidade, embora ela seja formada muito cedo, ainda existe espaço para grandes mudanças. Às vezes mudanças pontuais, a depender do rumo que esse indivíduo vai tomar. É por isso que a família tem um papel central na formação do sujeito, do indivíduo e da pessoa. Porque é dentro desse ambiente que nós vamos ter os nossos primeiros contatos sociais. E é lá na família que nós vamos aprender a reagir e agir no mundo social como um todo. Então, normalmente, nós não damos muito crédito a essa questão da educação. Então, a educação, ela precisa ser planejada, ela precisa ser discutida, ela precisa ser orientada. Porque o indivíduo que nasce lá, ao contrário do que a gente pensa, não nasce como um livro em branco. Nós temos certas predisposições, e ao olhar bebês, você vai perceber isso. Tem bebês que são mais tranquilos, são bebês que são mais agitados, são bebês que são mais alegres, tem bebês que são mais introspectivos. Então, o que é isso? É a sua predisposição genética agindo já no indivíduo, ainda em formação. Então, a família vai fazer com que as boas características possam ressaltar, e as características que não são que são nocivas, né? Por exemplo, a agressão, o engano, a mentira, os calundros, isso tudo vai sendo contido através de uma boa educação. Então, quando a gente fala de família, a gente está criando no ser humano uma estrutura, e essa estrutura vai ficar no inconsciente dessa criança, porque a repetição das ações vivendo em família vão criar padrões, e esses padrões vão estar armazenados lá por auxílio do hipocampo, nessa parte do cérebro responsável por armazenar as memórias, e as memórias mais profundas, elas vão ficar lá no seu inconsciente. Inclusive, esses esquemas que o pessoal da terapia cognitivo-comportamental gosta de falar, os esquemas vão ser formados lá no inconsciente, e esses esquemas é que vão dar para o indivíduo, para a pessoa, a forma como ele vai agir ou reagir aos estímulos externos, ou inclusive estímulos internos, intrapsíquico e extrapsíquico, ou seja, fora da sua mente e dentro da sua mente. Então, esses esquemas são formados como? Através da interação entre a sua condição genética, você nasceu com certas características, mas essas características podem ser extintas, a depender do lar que você viver, ou potencializadas, tanto para o bem quanto para o mal. É um tempo curto para que esses esquemas sejam formados. Só que junto com esses esquemas, né, vai estar formados padrões comportamentais emocionais também. Então, a pessoa que cresce em um lar, por exemplo, onde tudo que se faz é com grito, é com agressividade, age com agressividade, essa criança, ela tem a possibilidade, né, porque não é como uma matemática, não é uma ferramenta, não é como uma receita de um alimento que você coloca tanto e tanto e tanto, no final vai dar exatamente isso. Quando a gente fala de ser humano e comportamento, as variações e a complexidade são muito grandes. Então, a gente está falando de um padrão aqui. Dentro do padrão, se uma criança ela cresce em um lar onde ela é submetida à agressividade, a isso ela pode desenvolver um comportamento agressivo demais em relação a uma determinada situação,
ou também ela pode ir por um outro caminho, ela pode estar com a autoestima tão baixa que ela não consegue reagir a nada. Então, nada, quando a gente fala de formação de comportamento, a gente pode usar uma certeza absoluta, porque a interação ela é muito complexa. Daí a necessidade de a gente promover um ambiente o mais dentro de um padrão pacífico e ser assertivo possível. Então você pode ter conflitos e vai ter muitos conflitos, mas acima de tudo você precisa saber como gerenciar esses conflitos. E esse texto que nós lemos aqui em Provérbios capítulo 16, verso 32, fala justamente de gerenciamento de conflitos. Alguém que conhece as suas emoções, ele sabe que tem uma predisposição a reagir de determinada forma, ele acaba que pode desenvolver ferramentas para agir controlando os ímpetos das suas emoções. Então, a emoção, ela faz parte, né, de todo o ser humano, todos nós temos. E como seria a vida sem essa questão emocional, né? O ser humano seria uma máquina, sem expressões, sem nenhum tipo de reação, aquele rosto que chamam de poker face, né? Fazendo cara de porta. Então, sem o quesito emocional, destituído das emoções, nós nos tornaríamos simplesmente máquinas. Então, Deus, dentro da nossa construção, nos proveu desse fator emocional. Nós acabamos que, devido ao pecado, à entrada do pecado no mundo, houve uma desestabilização do ser humano, do homem, né? O homem se desestabilizou em níveis muito profundos, à medida que a nossa natureza agora, nós entendemos dentro da cosmovisão bíblica, né? A gente está falando isso dentro de uma perspectiva bíblica, que a natureza do homem entrou em colapso, e nós acabamos herdando uma natureza que nós entendemos ser uma natureza corrupta, e as nossas emoções acabaram indo nesse embrulho aí das mudanças que o pecado trouxe. Eu gostaria de passar para o próximo slide, né? Essas figuras aí mostram uma questão muito importante. Como entender a formação das emoções, né? Queridos, a gente vai falar do cérebro, que é uma estrutura, quando você começa a analisar, extremamente complexa. Quando você analisa as interações que acontecem dentro do cérebro, a palavra que eu encontro aqui é uma coisa surpreendente, magnífica e excepcional. Porque nós estamos falando de uma estrutura orgânica, né, com uma capacidade ilimitada de armazenar informações, com uma velocidade de transmissão de dados absurda, com a capacidade de análise, codificação, decodificação de informação. Então, o cérebro, ele acaba que coordena, né, todo o nosso corpo, o soma. E nós isso é da própria ciência, acabou que fez uma separação entre mente e corpo. Então, desde Sócrates, Platão para cá, que o homem acaba que criou essa dualidade, mente e corpo como sendo algo separados. Mas dentro de uma perspectiva holística, enxergando o homem como um todo, essa divisão, ela não existe na prática, né? E nós vamos ver aqui que cada parte do nosso cérebro, ela tem funções distintas, mas interações entre as próprias partes do cérebro. Então você vai ver ali o lobo frontal, o pré-frontal, você vai ser o occipital, você vai ver cada parte do cérebro com funções distintas, né? Você, por exemplo, é a parte de trás do cérebro que processa as imagens visuais, os estímulos visuais, né? E ele processa essa imagem através dos olhos, de todo o mecanismo que os olhos têm para pegar a luz, decodificar, jogar para dentro do cérebro, inverter, trazer o sentido das cores. Então tudo isso acontece dentro desse aparelho. Mas não é só isso, né? Você tem um lobo frontal responsável pela questão de tomada de decisões, racional, é a parte mais racional do nosso cérebro. O lado direito tem uma função, o lado esquerdo tem outra função, mas existe uma interação muito grande entre elas.
Os estudiosos, né, principalmente depois ali da Revolução Científica, da Revolução Industrial, pôde entender com melhor precisão o que acontece dentro do cérebro, mas ainda temos muitas coisas que são ainda desconhecidas, que estamos estudando ainda. Dentro dessas funções, nós temos o sistema límbico, a gente chama, foi dado esses nomes porque limbo tem a ver com imagem, né? Sistema límbico, e dentro desse sistema límbico você tem amígdala, tálamo, hipotálamo, você tem toda uma estrutura ali hormonal de regulação de hormônios, e a maioria dos estudiosos concordam que essa é a região onde são processadas as nossas emoções. Mas não é só isso, nós temos no cérebro a parte que cuida do sistema nervoso autônomo, e essa parte, queridos, é fantástica. Tem recursos, tem coisas que acontecem no nosso corpo que estão fora do controle da nossa consciência, né? Você tem o bater do coração, isso está fora do seu controle. Você tem os movimentos peristálticos ali do intestino, que também está fora do seu controle. Você tem todo o nascer e morrer de células que está fora do seu controle. Tudo quem coordena isso de forma autônoma é o sistema nervoso, então, autônomo. Mas esse sistema nervoso autônomo está completamente conectado, por exemplo, ao sistema que mantém a homeostase do seu corpo, que é o equilíbrio, né? Pressão sanguínea, respiração, pH, tudo isso é controlado ali pelo sistema ali imunológico. E esse sistema imunológico também está ligado a esse sistema autônomo de controle, né? Até porque para o corpo se manter vivo precisa de uma regulação constante. Então, se você sente uma emoção muito forte, o seu corpo vai reagir a essa emoção, mas ele precisa depois voltar aos parâmetros normais. Por exemplo, em uma situação estressante de perigo, o seu cérebro vai liberar diversas substâncias ali, dopamina, noradrenalina, para que seu corpo se prepare para fugir. E seu corpo vai aumentar os ritmos cardíacos, vai aumentar a sua pressão arterial, vai aumentar a oxigenação no cérebro para que você tenha energia suficiente para fugir. Então, o corpo depois precisa voltar aos níveis normais. Então, é esse sistema nervoso autônomo que tem a responsabilidade de trazer seu corpo para os níveis normais. Mas em relação às emoções, quando as emoções surgem, como elas surgem, ainda depende dos estímulos que nós estamos submetidos, né? E também depende de todas as suas bases. Como é que você foi criado, essas coisas todas que eu já expliquei em um momento antes. Mas respondendo uma das perguntas que a gente deixou aberta deixei lá no Instagram aberta, é sobre qual é a relação das emoções com os pensamentos e os comportamentos. E aí que entra, né, uma das abordagens também da TCC, da teoria cognitivo-comportamental, é que existe uma ligação, né, elas são interligadas a níveis intercambiáveis. Por exemplo, se você é exposto a um estímulo externo, esse estímulo vai gerar em você algum tipo de emoção. Por exemplo, gere medo. Se ele vai gerar medo, ele vai gerar pensamentos. O que é que eu vou fazer com este medo? O que é que eu vou fazer agora nesta situação? E este pensamento vai gerar também um comportamento. Mas isso acontece, queridos, em microsegundos, né? Desde o estímulo até a fuga, né? Porque você, na hora de um estímulo, você pode lutar e enfrentar o problema, ou você pode simplesmente fugir do problema. Então, um afeta o outro. Um pensamento afeta o comportamento. Por exemplo, se numa situação de medo novamente, você para pensar se aquele medo é justificável, se você de fato está inseguro, e quando você vai fazendo raciocinando sobre o evento, você vai percebendo que às vezes o seu medo não é racional. Então, o pensar acaba que afeta também as suas emoções, porque você passa então a se acalmar. E isso também, em contrapartida, vai afetar o seu comportamento. Então, existem situações que te deixam ansiosos, e a ansiedade, ela acaba somatizando os efeitos, porque ele é um problema de ordem mental,
mas o corpo sente. E aí nós vamos falar logo aqui à frente algum problema relacionado a isso, porque o que é que tem a ver as emoções com os comportamentos? O que é que tem as emoções a ver com saúde física? Então você vai perceber que está tudo muito ligado. Infelizmente o tempo não nos permite entrar em muitos detalhes, mas eu vou ainda ficar na questão dessa combinação entre pensamento, comportamento e emoção. Normalmente, eventos muito traumáticos, na primeira infância, na segunda infância, quando em uma época onde a criança não tem ferramentas para lidar com essa situação, normalmente vai ficar armazenado em sua memória lá no inconsciente o registro desse evento traumático. Então, por questões de defesa do seu, a gente chama da defesa do ego, você vai proteger o seu lado consciente dessa questão traumática. Então você vai acabar armazenando essa informação, deixá-la escondida lá. Mas esse sofrimento que você foi submetido, ele simplesmente não desaparece do nada. Ele vai ficar lá gerando angústia, gerando sofrimento. E normalmente quando você entra ali na adolescência para a vida adulta, ou em algum momento posterior, esse sentimento que parecia estar escondido, esquecido por causa de um gatilho, por causa de um evento na vida presente, ele vem à tona em forma de um sintoma. Então, esse sofrimento que você teve na infância acaba seguindo você por toda a sua vida. E nós temos agora, queridos, um mundo infestado de pessoas com problemas de ordem tipicamente emocionais. Normalmente, os nossos momentos mais traumáticos nós temos, basicamente, nos momentos de família, as famílias muito disfuncionais, onde não é um lar onde promove segurança, não é um lar que promove bem-estar. Então, possa ser que exista ali alguma situação que faça que um dos membros dessa família seja muito atingido por uma situação específica, e aquilo ele vai levar para a vida toda. Ele pode viver muito bem, com esse trauma, mesmo com todo o sofrimento, mas ele pode em algum momento da vida desenvolver uma doença aí psicológica por causa disso. E nós temos um mundo que está entupido, cheio de pessoas com problemas de ordem psicológica, devido a não saber lidar com a sua realidade e nem saber lidar com os traumas que ela teve. Eu gostaria que eu passasse o próximo slide, para nós ir adiantando aqui nossos temas. Doenças psicossomáticas. Olha só o que a Bíblia fala para nós em Provérbios capítulo 17, no verso 22. Olha que texto interessante. O coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Então perceba que o que é uma doença psicossomática. Queridos, nós fomos, até a ciência antigamente pensava que todo sintoma, seja ele qual for, qualquer manifestação sintomática, era um problema tipicamente do corpo. Então a ciência meio que se desenvolveu tratando dos sintomas apenas observando uma questão física. Mas desde Freud, quando revolucionou o mundo da medicina, propondo que algumas enfermidades são de origens tipicamente mentais, embora foi revolucionário, a princípio muito questionado sobre isso, à medida que os estudos avançavam, ficava mais claro de que a mente exerce sobre o corpo um poder fascinante. Às vezes, armazenar certo tipo de emoções causa adoecimento. E o texto bíblico fala sobre justamente um espírito abatido, de uma depressão profunda, de uma tristeza profunda, faz secar os ossos. É uma forma de dizer que a gente começa a morrer, literalmente, o corpo começa a secar por causa disso. Agora perceba, questões como ligar doenças psíquicas, ou seja, da mente, psico, e somáticas, soma porque é o corpo, doenças causadas pela mente. Então, quando você está muito ansioso, o que é ansiedade? É um medo a respeito de eventos futuros que você normalmente não controla.
Então, isso vai repercutir em seu corpo. A ansiedade causa aumento da pressão arterial, taquicardia, suar, você começa a suar frio, você aumenta o seu processo de respiração, e quando isso evolui para uma crise de pânico, isso se torna muito complicado para quem passa por situações assim. Então, é a mente influenciando o corpo, porque, como eu falei lá atrás, o sistema nervoso autônomo, que controla as reações involuntárias do corpo, também faz ligação com o sistema límbico, que é o sistema ali que controla as emoções. Então, uma reação de um pensamento, porque tudo se desencadeia com um pensamento. Por exemplo, vamos tentar trazer um exemplo prático para nós aqui de uma questão de ansiedade. Você tem que fazer uma prova, um concurso. O concurso é daqui a 3 dias. Então, tem pessoas que 3 dias antes já começa a se colocar naquela situação da prova, já pensa que pode ser fracassar, pensa que não vai chegar no horário da prova, pensa uma série de problemas, de obstáculos, que o corpo começa a sentir os efeitos do seu pensamento. E este pensamento acaba que muda seu humor e muda o seu comportamento também. Só que tem questões ainda muito mais graves no que diz respeito aos problemas ligados à ansiedade, né? Você pode mergulhar, inclusive, em uma tristeza profunda por causa de ansiedade, ou seja, um temor de algo que está acima do seu controle e nem está no mesmo espaço temporal, você projeta isso para o futuro. Então, é a mente afetando o corpo. Eu conheço uma pessoa que, quando ela está muito nervosa ou com raiva, começa a aparecer muitas manchas roxas no seu corpo, né? Parece que ela tomou pancada nos lugares, hematomas aparecem. Então, muitas doenças autoimunes estão ligadas também a processos de pensamento, né? Então, assim, nós precisamos entender que o nosso estado emocional, de fato, acaba afetando a nossa saúde física. E em tempos que nós estamos vivendo caóticos como agora, nós precisamos ter uma visão mais realista sobre nós mesmos, como nós funcionamos. Normalmente, queridos, nós não estamos preocupados com a origem dos sintomas, né? Nós normalmente queremos nos livrar daquele sintoma que é incômodo. E a medicina propõe para nós aí, a medicina tradicional, um monte de remédios paliativos que acabam com um sintoma. Mas o que originou esse sintoma? E se isso for de ordem emocional, né? Nós temos muitas doenças, né? Nós temos as 2 principais doenças do mundo hoje, depressão, ansiedade, as doenças do século, que são doenças tipicamente de origem relacionadas a transtornos emocionais ou traumáticos, mas também, é claro, a depressão também pode ser de ordem biológica, né? A questão dos neurotransmissores, uma queda ali de serotonina no cérebro, um desequilíbrio da dopamina, da ocitocina. Então, esse desequilíbrio hormonal pode sim afetar o seu estado emocional. E é claro que as substâncias, inclusive, queridos, o nosso estilo de vida vai influenciar o nosso estado emocional. Uma pessoa muito sedentária, uma pessoa que não tem um bom convívio social, uma pessoa que não pratica exercícios físicos, então o seu estilo de vida acaba que pode influenciar o seu ciclo de produção hormonal. Tem uma baixa de uma coisa, uma queda de outra, pode ser de ordem genética, é claro, mas no padrão geral, esses problemas normalmente são de ordens emocionais, principalmente ligado a traumas que ocorreram principalmente muito cedo na vida da pessoa, mas também pode ser traumas recentes, como um evento estressor súbito que acontece não dando à pessoa ferramentas para lidar com ele, né? A gente chama isso dos transtornos pós-traumáticos, algum evento desse tipo, um assalto, um acidente de carro. Então, esses eventos marcam tanto as pessoas que criam nelas certos bloqueios, né? Então, nós precisamos entender esse processo. E nós temos pessoas adoecidas, com questões não resolvidas, principalmente pessoas coisas que lhes trazem angústia ou sofrimento. Então, eu não sei, basicamente, se você que nos assiste aí, passou por alguma experiência que lhe trouxe um trauma muito grande,
e talvez esse trauma veio à tona devido a alguma situação da sua vida e de alguma forma lhe paralisou. Como é que a gente pode então resolver esses problemas? O que é que a Bíblia nos diz sobre essas emoções, né? Como eu já mostrei aqui, a Bíblia tem muito a dizer sobre emoções, porque nós seres humanos estamos lá escritos em cada página da Bíblia, e nós, como temos muitas emoções e manifestações, a Bíblia acaba captando essas reações emocionais. Vamos passar para o próximo slide. Tem algo bem interessante que eu gostaria de mostrar aqui para vocês. A equipe técnica aí, passa o próximo aqui, a Bíblia e as emoções. Esse texto de Gálatas, capítulo 5, verso 22, fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Queridos, como os sentimentos bons trazem uma sensação de bem-estar. A alegria, né, os níveis de serotonina estão lá em cima, há um equilíbrio emocional muito grande, e isso afeta todo o seu corpo, e isso dá para ver no rosto das pessoas, né? Então, quando a pessoa está muito feliz, né, ela é perceptível, assim como uma pessoa que está passando por uma crise de sofrimento, o seu semblante capta a sua dor interna e joga no lado interno, né, torna visível. Então, quando a gente consegue manifestar nossas emoções, é muito bom. Agora, o perigo é quando nós escondemos as nossas emoções. E aí a gente tem um problema sério. Pense numa panela de pressão. Ela precisa de escape, porque os gases lá dentro estão em altas temperaturas. E se as saídas de escape estiverem tapadas, a panela de pressão explode. Então, às vezes, nós estamos guardando lembranças, sentimentos ruins dentro da nossa alma, né? Uma forma de dizer, dentro do nosso pensamento, abrigando esses pensamentos. E na nossa vida social, a gente faz todo um esforço para não demonstrar esse sofrimento. Só que isso tem um preço para o corpo. O seu corpo vai te dizer, né? O seu corpo vai emitir palavras em forma de sintomas que você tem tentado esconder. Então, é o travesseiro que as lágrimas derramadas, né? Muitas pessoas têm sofrido em silêncio por motivos tão diversos, queridos. As famílias estão tão disfuncionais que a gente às vezes não tem tempo para ver o que o outro está passando. Eu vi uma frase essa semana que fala assim: se você não consegue perceber a dor do outro, a sua doença é pior do que a dele. Vivemos em tempos difíceis devido a essa situação atual, mas principalmente devido à própria natureza humana. A Bíblia diz que nos últimos tempos o amor se esfriaria de quase todos, e ali o dos frutos do Espírito está lá encabeçando o amor. O amor, ele acima de tudo, ele só é possível, né? Eu só consigo amar o outro se eu tenho um nível de amor por mim mesmo, não aquele amor egoísta. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala assim, ó: ame o próximo como você ama a você mesmo. Então, se eu não tenho amor por mim, né, uma criatura que Deus morreu pelos meus pecados, mas me deu liberdade, se eu não tenho amor por mim, fica muito difícil de eu ter empatia pela dor dos outros. Então, quando eu passo a encarar essa questão dos sentimentos positivos e o efeito que ele causa nas relações, queridos, isso é fantástico. Infelizmente, os tempos que a gente vive são tão corridos, que às vezes o ambiente que deveria ser o mais acolhedor possível se torna hostil, ou pior do que isso, indiferente. Eu ouvi uma frase também que dizia que o contrário do amor não é ódio, o contrário do amor é indiferença. Vivemos em tempos de indiferença. Queridos, nós somos indiferentes a tudo ou a muitas coisas que só dizem respeito a nós mesmos. Se não diz respeito a mim, eu não me importo. A dor do outro
não me importa. Shakespeare, no final do seu famoso poema, né, chamado Menestrel, ele diz que, falando sobre o amor, né, ele fala que as nossas emoções são traidoras porque nos fazem perder o medo, né, aquilo que poderíamos conquistar sem o medo, por causa do medo de tentar. Então, quando a gente perde essa noção de acolher a dor do outro, isso é um sintoma gravíssimo. E a Bíblia nos traz aqui os frutos do Espírito, em Gálatas capítulo 5. Uma série de emoções e sentimentos que podem nos dar e mudar o rumo da nossa existência. Mas ainda falando sobre essas questões de família e a falta de empatia. O que é empatia, queridos? Colocar-se no lugar do outro, ouvir o que o outro tem a dizer, escutá-lo, parar para ouvi-lo, né? Shakespeare também fala que falar alivia dores emocionais, mas às vezes a gente não tem tempo para ouvir o outro mais. A gente não tem tempo para deixar que o outro, dentro da sua perspectiva, conte o seu sofrimento. Normalmente a gente analisa o outro dentro da nossa perspectiva e a gente comete um erro gravíssimo, porque mesmo que eu tenha passado por experiências que para mim não foram traumáticas, as minhas ferramentas não são a ferramenta do outro, né? O outro foi criado dentro de uma realidade onde essas ferramentas que fizeram você lidar bem com a situação não equiparam ele com essa mesma característica, nem capacidade. Então às vezes eu, do lado de fora da situação, começo a julgar o outro, dizendo que ele é fraco demais, falta fé para ele. Isso é falta de fé, isso é falta de Deus, isso é falta de ler Bíblia. Queridos, a gente precisa entender que problemas de ordem emocionais, eles se desenvolvem em uma topografia cerebral, em um lugar diferente. Alguém que passou por uma situação traumática, aos seus olhos, pode ser algo tão simples, e aí lhe falta a empatia de tentar escutá-lo dentro da perspectiva dele, porque o universo que ele cresceu e se desenvolveu é completamente diferente do seu. Nem irmãos que são gêmeos têm as mesmas capacidades de enfrentar os problemas da vida. É claro que uma educação deficiente, problemática, pode fazer com que os filhos não sejam equipados com essas ferramentas de enfrentamento dos problemas. É claro que sim. Mas mesmo os dois irmãos criados ali nas mesmas circunstâncias, né, e às vezes a gente, como os pais, às vezes falham nessa questão, mas eu criei os dois da mesma forma. Mas às vezes o problema foi estar nessa questão, porque os dois são pessoas completamente distintas. Tem pessoas que são automotivadas, elas não precisam de ninguém para dizer ela o que ela tem que fazer, ela vai lá e faz. Mas tem pessoas que precisam de auxílio, você precisa pegar na mão delas, você precisa orientá-las. Tem gente que não precisa muito de palavras de apoio, mas tem gente que são completamente carentes. Então os pais precisam começar a perceber, e os filhos também perceber, que cada um de nós vai agir de forma diferente. Então nós estamos passando por essa crise de amor, essa crise de empatia, essa crise de afeto. Então as pessoas, cada um resolve os seus problemas, mas uma das características do amor bíblico é você pensar no outro, é você se colocar no lugar dele, né? Alegria, paz, paciência, né? Como vivemos em tempos onde as pessoas falta paciência. Paciência é um controle emocional para momentos extremos. Normalmente nós falamos assim, mas eu só perdi a paciência porque ele me falou isso. Mas a paciência é uma ferramenta para ser usada justamente num momento crítico. Não é quando tudo está bem que eu preciso ter paciência, é quando tudo está mal, desmoronando. É quando o outro me ataca, é quando a situação tenta me desestabilizar. A paciência, esse sentimento vem para que eu possa agir contrário às circunstâncias. Porque se eu tiver só paciência no momento que está tudo bem, para que eu vou precisar de paciência, né? O próprio nome já diz que eu não precisaria dela. Qual é a fonte de todos os bens, meus queridos amigos? Cristo. Cristo lá em João capítulo 15 diz: eu sou a videira, vós sois os ramos, sem mim nada podeis fazer.
Então, nesse mesmo texto, diz que um ramo, quando está ligado à videira, ela produz muito fruto. E esse muito fruto são os frutos do Espírito. Então, esses problemas emocionais diversos que nós temos, podem ser resolvidos pela fé em Deus, né? Mas, como eu disse anteriormente, pode ser um problema de origem traumática. E aí, qual é a solução para isso? Se eu tenho um problema de coração, o que é que eu procuro? Um médico especialista em coração. Se eu tenho um problema no meu sistema circulatório, eu vou procurar um especialista nesse sistema. Então, se eu tenho problemas de ordem emocional, quem eu vou procurar? Eu vou procurar um profissional que esteja capacitado a lidar com essas questões emocionais. Então, você tem aí os psiquiatras e tem os psicólogos para te auxiliar. Só que nós criamos uma resistência muito a esses profissionais, porque a gente pensa assim, não, psicólogo é para pessoas loucas, psiquiatra é para pessoas malucas. Mas às vezes, meus queridos, a gente passa por momentos que nos desestabilizam. E a gente precisa de um acompanhamento de um grupo de pessoas que tem uma visão, né, biológica da coisa, que entendam o mecanismo e que tem as ferramentas para te auxiliar no seu sofrimento. Embora, é claro, que a gente não descarte o milagre e a fé em Deus para isso, né? Deus pode remover de nós sentimentos angustiosos, terríveis. Para que pior do que a angústia, do que a mente culpada para nos adoecer? Nós temos aqui alguns textos bíblicos mais que nos falam sobre essas questões emocionais. Provérbios capítulo 15, verso 1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida, né, desperta ira. A gente está falando de um processo emocional. Toma lá, dá cá. Não é o mundo que a gente vive hoje? O mundo do toma lá, dá cá. Se ele pisar no meu pé, eu piso no dele. Então o ciclo não tem fim. A gente fica refém do outro. Quando eu reajo baseado no que os outros fez comigo, eu sou refém dele. Não há liberdade, eu sou escravo das emoções. As emoções, elas são maravilhosas, porque temos emoções positivas e negativas. Mas as emoções também têm um poder de distorcer a realidade. O estado emocional da gente, se ele não é bem compreendido, faz a gente distorcer a nossa realidade. Quantas discussões começam com maus entendidos, né? Quantos problemas de família são causados por palavras ditas em uma hora errada? E aquele que não recebeu também não estava equipado com a paciência para saber retribuir isso de forma calma, tranquila. É claro que nós somos humanos, queridos, e como humanos falhamos. Falhamos em conseguir administrar nossas emoções. Isso porque a gente não reconhece essas emoções. A gente vive num processo de fuga muito grande, de reconhecer quem somos de verdade. Há uma pergunta que eu gosto de fazer: quem você é? E por que você é quem você é? Então, são perguntas que nos fazem refletir da nossa verdadeira natureza. Então, a gente, como ser humano, primeiro sabemos, temos uma natureza que propensa ao pecado. Então, com esse conhecimento, quando eu sei que eu sou falho, eu também estendo isso para o outro é falho também. Um outro texto desse mesmo poesia de Shakespeare fala assim, ó, um dia a gente aprende que mesmo pessoas boas vai nos ferir de vez em quando, e você precisa perdoá-la por isso. Por quê? Somos pecadores. As pessoas vão nos julgar errado, vão avaliar mal nossas intenções, vão avaliar nossas palavras. Isso é do humano. Mas quando estamos equipados com os frutos do Espírito, a gente consegue enxergar as coisas por um prisma diferente, e isso não nos mergulha em um sofrimento, nem num afastamento das pessoas. A gente acaba se solidarizando, a gente começa a ter solidariedade por elas, manifestar empatia por elas. Então, Cristo passou por momentos, amados, de extremamente emocionais. Eu gostaria de ir aqui para Mateus 27, e a gente já está aqui finalizando esse primeiro bloco de mensagens.
capítulo 26 de Mateus, verso 37. E diz assim: levando-se consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então disse: ficai aqui, minha alma está angustiada até a morte, profundamente triste. Ficai aqui, vigiai comigo. Olha só, Cristo expondo para os discípulos que estava passando por um momento de extrema tristeza. E o que é que ele pediu naquele momento? Apoio emocional. O que é que Jesus pediu para os discípulos? Que eles pudessem estar solidários a ele naquele momento. Um pouco de empatia. O texto bíblico diz que os discípulos dormiram. E eu imagino que quando Jesus voltou e os encontrou dormindo, atenuou ainda mais o seu sofrimento. Então, Cristo também teve que lidar com os problemas que a humanidade tem sobre questões emocionais, tristeza profunda. Sabe, irmãos, às vezes a gente percebe que alguém está triste, mas a vida, a gente está tão corrida, que a gente não para falar com ela. Você está precisando de alguma coisa? Você está precisando de um ombro? Quer falar comigo? Os discípulos naqueles dias do Getsêmani abandonaram Jesus, o que intensificou a sua tristeza, que já estava em níveis altíssimos. Então Cristo, em Hebreus capítulo 4, diz que existe um sumo sacerdote no céu, que sabe se compadecer de nossas fraquezas. Jesus passou por momentos de decepção, de tristeza, foi mal interpretado, foi ignorado, e os seus discípulos que estavam ali muito próximos dele, aquele grupo de elite, também o abandonaram na última hora. E Jesus, a oração que ele fazia era: Pai, mantenha-os na unidade, ligados a Ti, ligados a mim. Agora eles não entendem, mas eles entenderão. E os discípulos entenderam. Então a Bíblia fala sobre Jesus, que Ele é o caminho. Ele é um caminho quando você acha que não tem mais caminho, né? Ele é a verdade quando tudo parece não fazer sentido em sua vida. E Ele é vida, para restaurar você e te restabelecer, seja emocionalmente, seja fisicamente. Então, a Bíblia, ela é, para nós, a palavra de Deus, que nos ensina muito sobre nós mesmos. Então, a Bíblia diz que aquele que vier até mim, jamais o lançarei fora. Você sabe de que a gente está falando? A gente está falando da pessoa mais importante e poderosa desse universo. A Bíblia diz que não há uma lágrima que passe desapercebida por Jesus, uma alma que grite em sua angústia e solidão, que Ele não esteja lá ouvindo e registrando esse apelo. Aí você pode me perguntar: mas então por que Ele não vem no meu socorro? É porque nesse grande conflito, as peças que Deus usa para te atingir são pessoas. E talvez Ele já tenha movido alguma pessoa para chegar até você. Talvez Ele já tenha usado algum recurso para chamar a sua atenção. Porque nesse grande conflito, Deus não pode intervir o tempo inteiro, porque a cada problema, se Deus intervisse, como é que a gente ia ter noção que esse mundo é tão ruim assim? Como a gente ia ter noção de que a sociedade está em uma decadência, em um caos total, se toda vez Deus intervisse? Então Deus se utiliza do ser humano para cuidar do ser humano. Resgata alguns para que esses alguns resgatem outros, seja espiritualmente, seja também emocionalmente. Então hoje o nosso tema é sobre as emoções e a Bíblia. E eu espero que você possa ter adquirido ferramentas importantes para te fazer pelo menos questionar a realidade e a sua realidade. Vamos ouvir um louvor especial, e que esse louvor possa atravessar o seu ser e atingir sua alma.
encontro em ti razões para prosseguir. Transforma quem sou, transborda o teu amor. Meu mundo está em tuas mãos, Senhor, o faz girar sempre ao teu redor. O sol que nasce em mim, a luz só vem de ti, me guia para o céu, me aquece-te, ó Deus. O sol que nasce em mim, a luz só vem de ti, me guia para o céu, me aquece-te, ó Deus. Sejas o meu pensar, o meu agir, em meu falar, ao te ouvir, reconstruindo o que há em mim, a refletir o que há em ti, em meu pensar, em meu agir, em meu falar, ao te ouvir, reconstruindo o que há em mim, para refletir o que há em ti. Ouve o meu clamor, ouve o meu Meu mundo está em tuas mãos, Senhor, o faz girar sempre ao teu redor. Amém. E por fim, a palavra de Deus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então é uma promessa divina. E você que está passando por um momento de crise existencial, financeira, seja ela de qual nível for, não pense que não há solução. Existe esperança para você também. Quando a gente reduz as possibilidades, às vezes é as suas emoções que estão pregando uma peça em você. Às vezes as suas emoções estão distorcendo a realidade e impedindo que você veja a porta de saída que está do seu lado. E um outro conselho: não julgue os outros dentro da sua perspectiva. Melhor, não julgue o sofrimento dos outros dentro do seu ponto de vista. Às vezes o sapato, a gente só sabe que está apertado se a gente calçar os sapatos. Isso é muito importante do ponto de vista emocional. Seja alguém disposto a acolher outra pessoa. Vamos fazer nossa oração. Eu espero que você tenha gostado dos momentos que passamos aqui e que essas informações possam afetar sua vida de alguma forma. Vamos orar. Deus,
Nós vivemos em um mundo que nesse instante se encontra um caos. E isso tem nos afetado de muitas formas e de muitas maneiras. E se não fosse esse problema a nível mundial, ainda tem os nossos problemas e dilemas existenciais. Quantos dos seus filhos que estão nos ouvindo estão presos em sofrimentos antigos, em angústias antigas, em mágoas antigas, em traumas antigos? Eles não sabem o que fazer para sair desse labirinto de emoções. Nós suplicamos, meu Deus, que o Senhor possa atingi-los com a paz que é vinda do Teu Espírito Santo, e que essa paz seja o suficiente para iluminar e trazer esperança para toda a sua alma, para toda a sua vida. Nós agradecemos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.